nosso culto, eu gostaria que todos nós pudéssemos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, no primeiro capítulo. Enquanto os irmãos acabam de assentar, vamos nos ater à palavra do Senhor. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 9. Que bom que você está aqui, que bom que nós estamos aqui para louvarmos o nosso Deus. Esse é o momento da gente dar uma conferida aí como é que anda os aparelhos eletrônicos aí, um celular ou algum outro, para que a gente não tenha nenhum tipo de perturbação. Esse é um tempo para louvar a Deus, de juntar os filhos, os filhos longe da gente, eles sempre fazem alguma coisa fora do normal, Então, é hora da gente ajeitar aí, e vamos ler a palavra do Senhor. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Irmãos, Pedro fala bastante da segunda vinda de Jesus, e nesse texto especificamente ele está falando de uma herança que foi preparada para nós. Ela é uma herança perfeita, incorruptível, imarcessível e cheia de glória, que um dia, pela graça dele, alcançaremos. Nós estamos trabalhando essa temática hoje, a questão da vinda do reino e a vontade de Deus, e às vezes a gente busca tantas coisas. Pedro está dizendo o seguinte, que ele exulta no presente tempo, apesar dos problemas, e nós estamos na expectativa dessa herança que um dia teremos. Vamos orar ao Senhor. E eu gostaria que você colocasse o coração diante de Deus agora, pedindo ao Senhor que te ajude, que nos ajude, para que a gente possa celebrá-lo com toda a alegria do nosso coração. A alegria faz parte da vida do crente. Nós, como presbiterianos, como igreja reformada, temos sempre o cuidado de sermos zelosos, reverentes, mas isso não quer dizer que nós temos que ser carrancudos, alguma coisa desse tipo. Muito pelo contrário, nós precisamos expressar a nossa alegria quando de fato ela está no nosso coração. E às vezes a nossa alegria não é uma alegria porque nós estamos bem, mas é porque o Senhor é a nossa força, porque é o Senhor que traz alegria para o nosso coração. Nós exultamos, como diz Pedro aqui, embora no momento a gente passe por dificuldades muitas vezes. Então vamos louvar ao Senhor e pedir a Ele que nos ajude para que possamos participar desse culto com o coração reto. Coloca o coração diante de Deus agora. Vamos ver como é que anda o nosso coração. Peça ao Espírito Santo que sonde, que olhe as nossas intenções, das mais tranquilas, aquelas mais difíceis, daquelas que foram boas, daquelas também que não foram boas. E vamos pedir ao Senhor que nos perdoe, para que possamos assim celebrá-lo com o coração reto. Senhor nosso Deus, nós elevamos a nossa voz a Ti, certos de que o Senhor está aqui, não por causa de nós diretamente, mas porque o Senhor prometeu que estaria onde estivesse o Teu povo. E sabemos, ó Deus, que pela graça do Senhor, uma vez redimidos, nós somos Teus filhos, e por isso eu clamo ao Senhor que em nome de Jesus nos ajude para que possamos celebrá-lo com toda a alegria do coração, mas que o Senhor trabalhe, Deus, em nossa vida, trate com o nosso coração. Às vezes o nosso coração é enganoso e mais do que todas as coisas, como diz a Tua palavra, às vezes erramos severamente contra o Senhor e contra a vontade do Senhor, e que nessa noite nós possamos buscar não somente o Teu reino, mas também a Tua vontade para as nossas vidas. Que a igreja do Senhor celebre a Ti com alegria, que Teu Espírito Santo sonde a nossa vida e veja, Deus, se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno, mas traga ao nosso coração aquela alegria que Pedro escreveu, essa alegria indizível e cheia de glória,
Às vezes nós estamos aqui, ó Pai, com dores na alma, dores no físico, algum abatimento, mas sabemos que o Senhor está conosco, o Senhor é aquele que nos ajuda no meio das situações difíceis. Como a Tua palavra diz que nós não temeremos as más notícias, embora elas sejam más notícias, nós confiamos no Senhor. Mesmo no meio das dificuldades, o Senhor está conosco. Derrama sobre nós a Tua graça. Traga o nosso coração à presença do Senhor com louvores diante de Ti. Oramos e Te agradecemos, confiados em Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, irmãos. Se você pudesse colocar em pé, faça isso, senão também não precisa preocupar, mas vamos celebrar o Senhor com toda a alegria da nossa alma. Amém, irmãos. Vamos todos em coro dar o nosso coração ao Senhor Jesus nesse dia que a gente dedica a Ele, né? Primeiro dia da semana, e que tudo que possa ser feito aqui seja para a honra e glória do nome dEle. Adoremos. Essa é a nossa oração, Senhor.
nós possamos vir à casa do Senhor para adorar Ele de todo o coração. Esse é o desejo do nosso Deus e esse é o momento oportuno, como diz a palavra, né? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, que é adorar ao Senhor enquanto a gente tem o fôlego da vida, enquanto o Senhor nos dá esse presente, né? Vamos continuar nesse momento de louvor, dizendo que nós buscamos ao Senhor, nós procuramos ao Senhor em todo momento, né? Que Ele possa ser a nossa luz, aquele que a gente busca nos momentos bons ou nos momentos difíceis da nossa vida. Adore ao Senhor com palmas. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero Vamos adorar o Senhor. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver.
nessa noite, traga ao altar o seu real missionário. Nós temos alguns missionários que a igreja ajuda e sustenta, então participe você também. Venha trazer ao Gozoflá a sua oferta missionária nessa noite. perguntarem para nós cristãos se nós amamos a Cristo, a resposta lógica é que nós amamos, né? Mas lá em João 14, Jesus fala que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então a gente precisa refletir se a gente está amando realmente o Senhor com as nossas atitudes, amando além das palavras, né? Que você possa refletir e querer ansiar cada vez mais esse amor, amar o Senhor mais e mais.
o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Na próxima canção você possa se entregar aos pés de Jesus. Ele é Deus que está conosco, independente das circunstâncias. Então que você possa descansar nos braços dele e louvá-lo pelo que ele é.
Irmãos, nós temos um culto para as crianças de 2 a 8 anos, aquelas que quiserem descer, podem descer. Se você vem pela primeira vez e tem filhos nessa faixa de idade, pode conduzi-los, né, caso queira. Eles vão descer e participar de um culto para essa faixa de idade. E se tem alguém que está com bebê, nós temos um berçário ali que tem condição de trocar e de ficar mais tranquilo também e assistir o culto dali. Irmãos, nós temos trabalhado aí uma temática nesse ano de 2025. Estamos já com toda a organização, né, para o ano inteiro, falando sobre a questão da nossa comunhão, especialmente a comunhão com Deus e com os irmãos. E nesse domingo passado, nesse domingo, nós já estamos trabalhando essa questão do Pai Nosso, sobre a questão da soberania de Deus. E hoje nós vamos ver a segunda petição, que está em Mateus, capítulo 6, versículo 10. Às vezes a gente faz a oração do Senhor, né? Muitos a fazem até todos os dias, né? Mas muitas vezes essa oração é feita mecanicamente. E ela requer uma explicação, porque ela é um modelo de oração, como se a gente fosse usar na homilética, né, que é a arte da pregação. Ela é uma espécie de um roteiro sobre aquilo que a gente deve orar. E o texto da oração do Senhor nos orienta em relação a isso. Ele iniciou o texto, a oração dizendo: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Isso vocês já ouviram, e ouviram não somente semana passada, mas como também na reunião de oração nós tratamos disso. A segunda petição, que está aí no versículo 10, que é o tema de hoje, diz: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, quando a gente lê esse texto, eu acredito que a maioria de nós conhecemos bem a oração dominical, a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso. Nós já falamos isso tranquilamente. O problema é entender e saber exatamente o que é que está dizendo para nós. E nesse versículo 10 especificamente, Jesus nos orienta a orar pela vinda do reino e pela vinda ou pelo cumprimento da vontade dele. E eu me lembrei aqui de algumas situações que ocorrem na nossa vida, né? Especificamente quando os nossos irmãos, principalmente da Inglaterra, mas fugiam para os Estados Unidos com a expectativa de criar ali um novo país, de ter ali uma espécie de céu na terra, porque essa era a ideia deles. Os puritanos que foram para lá, irmãos em Cristo que foram para lá, tinha a ideia de criar um país que tivesse um modelo muito parecido com o modelo realmente que existe no céu, embora a gente não saiba na dimensão real o que está ali, mas sabemos que é um local de santidade, de perfeição, de justiça perfeita e etc. Mas é interessante que essa expectativa dos nossos irmãos americanos não se cumpriu, né, e não se cumprirá nunca, por mais que eles tenham coisas positivas, tenham um monte de coisas negativas, e assim vai. Mas essa é uma expectativa de todo ser humano. Na verdade, eu e você, em algum momento da nossa vida, nós pensamos: gente, a minha vida precisa ser melhor. Eu vou lutar para ter uma casa melhor, uma vida melhor, estudar mais, morar num local melhor. Isso não é errado. Mas o que eu quero dizer é que isso não vai produzir em nós a sensação daquilo que o reino de Deus produz em nós. Nós nunca teremos paz, ou nunca teremos um reino verdadeiro nessa terra, como Deus o tem no céu. Mas é interessante que Jesus nos fala para orarmos dessa forma: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Essa é a oração que o Senhor nos ensinou. Ele nos ensina a começarmos a orar solicitando que o nome de Deus seja santificado entre os homens. Vocês perceberam isso na primeira oração, na primeira petição, né, que é o versículo 9. Portanto, ele vai dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Mas quando a gente começa a orar, nós vemos todos os dias que o nome de Deus não está assim sendo reverenciado nessa terra. Muito pelo contrário. As duas palavras que nós tivemos ontem com a nossa irmã Renata, né, ela mencionou hoje especificamente, falando sobre essa questão, que o mundo é hostil. Foi e será.
Só estou invertendo a ordem aqui, mas ele foi, é e será. Hostil. Então os homens não se lembram da santidade de Deus. Os ímpios sequer têm noção da santidade de Deus, porque é um mundo caído, e a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então a nossa tendência natural é para aquilo que não presta. Eu falo do ser humano, né, caído. Agora, até aí não é nenhuma surpresa para nós. O grande problema é quando nós encontramos muitas pessoas que se dizem salvas, mas que não reverenciam o nome de Deus. Às vezes a gente está no culto e a gente não tem reverência para com o nome de Deus. Então, exemplos comuns aí do dia a dia. O celular, o smartphone, seja lá o que for, né? Cada hora inventa uma coisa aí, né? Às vezes é um problema no culto. Por mais que ele seja útil, que a gente sabe que ali nós temos inclusive a Bíblia e várias outras coisas legais, mas pessoas não param para refletir que às vezes o uso do aparelho ali na hora do culto, ela está em uma profunda desobediência a Deus. Talvez poderíamos dizer, como Paulo disse lá em 1 Coríntios 11, 17, nisso que eu vou dizer para vocês, eu não vos louvo, porque vocês reúnem para pior e não para melhor. Esse é o grande problema. Quando as pessoas não conhecem a Cristo, elas não estão nem aí para Deus, e isso é normal na vida delas. O grande problema é quando isso chega em nós e nós não temos reverência pelo nome santo de Deus. Por quê? Porque o Deus deste século cegou o entendimento dos povos. O Deus deste século fez com que as pessoas, e faz com que as pessoas não entendam nada. Irmãos, a vida cristã, a salvação, a graça de Deus, a igreja, só tem sentido para o salvo. Para os outros é um adendo na vida, ele vai lá de vez em quando para rezar, para orar, para fazer alguma petição. Quando as coisas apertam, ele se lembra que tem um amigo evangélico, um amigo espírita, um amigo não sei o quê, ele pede lá alguma prece. Mas Deus é algo que está longe do seu coração. Nós cantamos uma música que em seus braços eu descanso. E nesse sentido, nós vamos pensar hoje sobre essa questão do reino de Deus. Quando nós observamos o Velho Testamento, se a gente for olhar o Velho Testamento como um todo, nós temos diversas predições sobre a vinda do reino de Deus. Quando nós chegamos ali no liame do Velho para o Novo Testamento com João Batista, ele chama o povo ao arrependimento, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E nessa segunda petição, irmãos, Jesus estava nos ensinando, e ensinando aos seus discípulos especificamente, mas também a nós, para que orassem, a fim de que o reino de Deus se estabelecesse na terra. Aí quando a gente percebe essa oração, e ela tem todo um segmento, né? Nós já vimos isso nos estudos das terças-feiras, não vou retornar a isso, né? Os que vieram talvez se lembrem em parte disso, mas o reino de Deus está estabelecido na terra. Eu voltarei nesse assunto daqui a pouco, mas como diz o Antônio Huckman, há o já e o ainda não. Ele foi estabelecido, mas ele não está concretizado ainda. E quando nós pensamos no estabelecimento do reino de Deus, irmãos, às vezes, nós temos uma tendência ruim de pensar que o reino de Deus vai se estabelecer pelo nosso convívio, pela nossa boa relação com os políticos, com o Estado. Não. O reino de Deus não vem com um político que vai chegar e, por mais que ele seja bem intencionado, ele não tem a função de trazer o reino de Deus para essa terra. Não é associando-nos ao modelo desse mundo que nós vamos trazer o reino de Deus, porque o mundo não tem nada do reino de Deus nele. E nós não temos jamais que pensar que é através de alguma coisa política, partidária, ou alguma situação de justiça nessa terra, que o reino de Deus será implantado, porque qualquer coisa que nós fizermos aqui, por melhor que ela seja, inclusive a política, que tem pessoas sérias lá, ela ainda é defeituosa, porque as nossas obras são defeituosas. Então, se a gente for pensar na questão da vinda do reino de Deus, como Jesus nos orienta aqui, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, nós então podemos pensar da seguinte forma, que Jesus sumariou esse ensino sobre a vinda do reino de 3 maneiras diferentes. Primeiro, ele diz que nós devemos orar.
e orar para que o reino de Deus se estabeleça no coração dos que serão salvos. Aqui eu estou colocando entre parênteses a evangelização, no sentido que nós temos que orar para que Deus possa, pela graça dele, pela ação poderosa do Espírito Santo, alcançar aqueles que serão salvos, mas que ainda não ouviram o evangelho. Então nós oramos, Senhor, venha o teu reino, na perspectiva, na expectativa de que aquele que não conhece a Cristo, mas irá conhecê-lo, porque ele o chamou, conheça a Cristo. Então oramos para que o reino de Deus se estabeleça no coração dos que serão salvos. Nós proclamamos o evangelho debaixo dessa verdade, que a própria palavra de Deus nos diz. Nós cremos que o reino de Deus está aqui no presente. Como eu disse, de forma embrionária. Aliás, a Bíblia usa uma expressão, Jesus usa uma expressão interessante, ele fala que é como fermento, né? Ele começa do nada ali, você coloca lá e você não vê nada, daqui a pouco você vê que a massa vai sendo fermentada, ela cresce, e é assim o reino de Deus. Nós só estamos aqui porque o reino de Deus, ele trabalha silenciosamente nos nossos corações. Nós só vamos entender as verdades de Deus quando nós formos de fato pessoas de Deus. Nós sabemos que o reino de Deus já veio nesse sentido, e por isso nós oramos para que ele seja estabelecido no coração de pessoas que se tornarão filhos de Deus. E nós oramos, Senhor, haja lá na Indonésia, haja no bairro tal, na família tal, em uma pessoa, num colega de serviço, de escola. Nós oramos para que o reino de Deus venha a essas vidas. Mas vale lembrar que ninguém pode orar, venha o teu reino, se não estiver no reino. A Bíblia diz que até a oração do ímpio é abominável ao Senhor. Aliás, ele não vai entender. Quando nós estamos inseridos no reino de Deus, nós podemos então orar para que o reino venha na vida de outros. E como que nós somos inseridos no reino? Irmãos, não é uma coisa da nossa vontade, é uma obra de Deus. E a Bíblia chama isso de regeneração. Quando Jesus teve aquele bate-papo com Nicodemos, ele falou, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Então o reino de Deus vem à nossa vida, e nós vamos ao reino de Deus à medida que nós, de fato, temos uma nova vida em Cristo. E uma vez que temos essa nova vida em Cristo, a nossa responsabilidade é imensa. Nós temos a responsabilidade de anunciar esse reino a outras pessoas, porque se nós entendemos isso, a nossa maior preocupação vai ser de orar para que o reino de Deus se estabeleça na terra, e não em construir o nosso reino. Aí o nosso bem-estar, embora tenha o seu valor, mas ele tem um valor secundário. A nossa maior prioridade agora, se de fato nós estamos no reino de Deus, é que esse mesmo reino seja estabelecido no coração de outras pessoas. E às vezes nós falhamos aí. E a Bíblia deixa isso claro, também Jesus fala aqui em Mateus 6, que nós precisamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Então a nossa maior paixão deve ser proclamar o Evangelho, para que o coração dos homens se encham por Deus, de Deus e do seu reino. Então oramos para que o reino venha sobre a vida daqueles que serão salvos. E é interessante que o reino inclui dois aspectos, o aspecto positivo e um aspecto negativo. O aspecto positivo da vinda do reino significa a redenção, o perdão, né, dos nossos pecados, uma nova vida para aqueles que se arrependem pela fé e aceitam de fato a mensagem do reino. Mas também o reino de Deus tem um outro aspecto, um aspecto altamente negativo, que é o juízo de Deus. O reino vem trazendo, pregando juízo, e as pessoas vão vivendo nessa terra, e na verdade a pregação também tem esse papel. Deus já falou com os seus profetas, falou, vocês vão lá e falam, pregam, e as pessoas não vão ouvir, elas não se converterão, porque o reino, a pregação do reino de Deus também tem um papel de deixar as pessoas inexcusáveis diante de Deus, de tal forma que em algum momento elas vão encontrar com Deus, seja pela sua partida ou pela volta de Jesus, e elas não poderão dizer, eu não ouvi isso. Por isso é importantíssima a pregação do reino de Deus. Mas ele tem esse aspecto, um aspecto libertador, mas um aspecto também de juízo aterrador. Nenhum homem, irmão, será salvo fora de Cristo. Mas para que seja salvo, ele precisa conhecer o evangelho da graça. E Paulo em Romanos 10 diz, como é que eles vão ouvir se não há quem pregue?
Então nós temos que orar pela vinda do reino, proclamar o reino de Deus. O evangelismo, pelo qual Deus leva os seus eleitos à fé, é essencial neste processo. Aí tem um autor chamado Herman Ridderhus, ele diz o seguinte: a igreja é o povo que Deus separou para si, em sua atividade salvífica, para que mostrasse a imagem de sua graça e sua salvação. Mas gosto muito da expressão do Lloyd Jones, lá no livro Sermão do Monte, né? Quando ele diz: quando oramos, venha o teu reino, estamos orando pelo sucesso do Evangelho, em sua amplitude e poder, estamos orando pela conversão de homens e mulheres, estamos orando para que o reino de Deus tome conta da Europa, das Américas, da Ásia, da África, da Oceania, ou seja, que o mundo inteiro possa dizer: venha o teu reino. É uma oração missionária, toda inclusiva. Jesus Cristo, apresentando alguns sinais que precederão a consumação deste século, diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Palavras do Lloyd Jones. Quando nós pensamos nessa questão do reino de Deus, nós temos que orar para que o reino venha para a salvação daqueles que serão salvos. Mas, em segundo lugar, nós oramos para que o reino de Deus, o reinado de Deus, se estabeleça no coração dos salvos. Ou, podemos dizer, da santificação da nossa vida. Na minha vida e na sua vida. E aí eu quero tentar tornar isso um pouco mais prático. Nós oramos para que Deus, que habita em nós, seja inteiramente e intensamente o Senhor da nossa vida. Será que a gente ora dessa forma? Porque a gente tem umas coisinhas na vida que a gente não gostaria de abrir mão delas, né? E aí quando você se casa, você descobre que tem que abrir mão de um monte de coisas. Não é para assustar a turma está solteira aí não, mas é isso. Quando você se casa e tem um filho, você sabe que tem que abrir mão de muitas coisas. Se tiver 2, mais coisas ainda. Assim é a vida, irmãos. Para sermos de fato os filhos de Deus, estarmos no reino de Deus, nós temos que abrir mão de muitas coisas. Tem muita gente que diz que pertence a Deus, quer fazer parte do reino de Deus, mas não quer largar esse mundo. Ou numa linguagem popular, aí, como muitos dizem, tem gente que não quer largar o osso, né? Ou nós somos do reino de Deus, ou nós definimos o que nós queremos ser. Deus não aceita essa vida dupla que muitas pessoas tentam viver. E nesse sentido, a nossa oração precisa ser: Senhor, que o teu reinado se estabeleça no meu coração. E em todas as áreas da vida. Como filhos, como maridos, esposas, pais, mães, avós, funcionário de uma empresa, chefe numa empresa, seja o que for, nós oramos para que Deus realmente estabeleça o seu reinado no nosso coração. Oramos para que o trono de Deus seja estabelecido nos nossos corações, ou seja, que o Senhor governe as nossas vidas verdadeiramente. E nós, às vezes, fazemos essa oração, mas quando começam as implicações dessa oração, nós começamos a ficar com medo. Porque se Deus é o Senhor da nossa vida, Ele pode dizer para mim ou para você: meu filho, muda de cidade, muda de bairro, né? Se case, ou tenha filhos ou não tenha filhos, faça isso ou aquilo, e nós temos que cumprir a vontade de Deus, muitas vezes, ou pelo menos algumas vezes, contrária à nossa vontade. Mas quando nós fazemos essa oração, venha o teu reino, nós a fazemos para nós, principalmente. Que o Senhor reine no meu coração. Colocamos-nos como súditos desse reino de Deus em nossa vida. E nós reconhecemos o senhorio de Cristo. Tem gente que o senhorio de Cristo passou longe da sua vida. Faz o que quer, age como quer. Eu nasci assim, eu vivo assim, vou morrer assim, né? O reino de Deus muda o nosso coração. Nós vamos ver isso mais à frente na questão de orar pela vontade. Orar pelo reino de Deus é orar pela submissão total de nossos desejos à vontade de Deus. Gente, olha que coisa difícil isso. Orar pela submissão total dos nossos desejos à vontade de Deus. Venha o teu reino implica, de fato, um desejo intenso e ardente de total
total consagração e submissão a Deus e a sua autoritativa palavra, tendo unicamente a vontade de Deus como valor decisório para a nossa vida. Quando nós nos submetemos ao reino de Deus, quando Jesus reina em nós de fato, nós oramos a Deus: Senhor, o Senhor quer que eu faça isso? Essa viagem, que eu compre isso, que eu venda aquilo, que eu... Enfim, nós nos submetemos à vontade de Deus. Isso é um processo de santificação. Nós não estamos perfeitos, não seremos perfeitos, mas nós temos que estar num progresso. Paulo fala que ele não era perfeito, que ele sabia disso, mas uma coisa que ele fazia: eu estou caminhando, progredindo. A igreja ora desse modo, irmãos, porque ela deseja cada vez mais ser parte dessa antecipação histórica do reino de Deus na terra. Nós temos momentos históricos na vida da igreja, no decorrer dos anos, que a gente vê assim, momentos que as pessoas viviam de tal forma, consagradas a Deus, que o reino de Deus era quase palpável na vida dessas pessoas. Eu citei os puritanos aqui, e muitos deles, embora com seus defeitos naturais, passaram por esse processo. Nós oramos para que o reino de Deus se estabeleça no nosso coração, que nossas vontades, especialmente aquelas contrárias à vontade de Deus, sejam submetidas ao governo dele. Essa é a oração do Senhor. Então não é tão simples orar: o Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Nós precisamos lembrar o que significa isso para nós. Quando oramos venha o teu reino, irmãos, nós estamos orando para que a igreja seja suprida pela pregação da palavra e que o Espírito Santo nos dê poder para entender essa palavra. Nós oramos há pouco aqui com o pessoal do louvor, orei há pouco com o pastor Lucas ali, para que Deus agisse nas nossas vidas. Esta é a oração: Senhor, venha o teu reino, faça com que esse reino estabeleça em nós, que a tua palavra seja lida, explicada, compreendida, que o meu coração aceite a palavra, de fato, quando é a palavra do Senhor. Oramos para que cada vez mais Deus nos desmame das coisas passageiras do mundo. Irmãos, a igreja de hoje tem tudo, mas às vezes ela está tão enraizada nas coisas mundanas. E aqui em coisas mundanas eu não estou falando de cor de roupa, de cor de cabelo, eu estou falando de coisas mundanas. Gente que está com a sua vida fincada nessa terra, acredita talvez que vai viver aqui por toda a eternidade. Estamos ávidos por coisas que são bugigangas na nossa vida. E às vezes são empecilhos, inclusive, para o reino de Deus. Nesse sentido, então, irmãos, quando oramos pela vinda do reino de Deus, nós entendemos claramente que tudo que está conosco, tudo que temos ou que teremos, é passageiro. Quando oramos pela vinda do reino, oramos para que sejamos menos egoístas e menos mundanos. Hoje nós temos muitas pessoas mundanas e muitas pessoas egoístas. Ouvimos pela manhã e ouvimos ontem essa questão da necessidade de sermos hospitaleiros, de sermos pessoas que abençoam, mas que não amaldiçoam. Quando oramos pela vinda do reino, oramos lamentando o nosso triste estado diante de Deus, lamentamos a quebra dos mandamentos de Deus. Tem gente que quebra os mandamentos do Senhor sorrindo. Muitos cristãos que não estão nem aí para o que Deus está pensando deles. Alguns também trabalham a ideia dessa graça de Deus, que vai dar tudo certo no final, e as coisas não são assim. Quando nós somos salvos, quando o reino de Deus está em nós, e nós quebramos os mandamentos de Deus, isso traz profunda tristeza ao nosso coração. Quantas vezes nós quebramos os mandamentos do Senhor, sem a menor cerimônia, e ainda assim não choramos pelos nossos pecados. Nosso desejo, irmãos, deveria ser que o reino viesse a tornar-se uma realidade viva nos nossos próprios corações. Essa deve ser a nossa oração. Também deveríamos ansiar por ver o reino de Deus chegar às vidas e aos corações dos homens e mulheres que não conhecem a Cristo, como já disse. Oramos para que de fato sejamos totalmente governados por Ele, até que não haja em nós, que não haja em mim, parte alguma que não deseje profundamente o Senhor e a sua glória. Isso é orar pela vinda do reino. Senhor, venha o teu reino.
Mas em terceiro lugar, nós oramos para que o reino de Deus se estabeleça completa e definitivamente. Isso aqui, irmãos, é o estágio final. Em termos de salvação, nós somos de glorificação, mas em termos de reino de Deus, também é um estado definitivo. Nós não oramos apenas para que o reino se estabeleça no coração daqueles que haverão de ser salvos. Nós não oramos apenas para que o reino se estabeleça no nosso próprio coração e cure a nossa alma, limpe a nossa alma, nos dê vergonha quando pecamos contra Deus, mas também oramos para que esse reino seja definitivamente estabelecido. Venha o teu reino, venha o teu reino. Como eu disse, em certo sentido, o reino já veio. Ele já veio quando Jesus pregou o Evangelho, quando Jesus esteve nesse mundo, ele curou, libertou e etc. Mas ele também declarou, se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Lá em Lucas 11, 20. É como se Cristo houvesse dito, o reino de Deus já está presente. Eu estou exercendo esse poder, essa soberania, essa majestade, esse domínio. Nisso consiste o reino de Deus. O reino de Deus está presente na igreja. O reino de Deus está aqui. O que nós temos hoje, a igreja de Cristo, a igreja de fato séria, né? É um reino de Deus, de forma embrionária. Nós já conseguimos sentir a dor do irmão, nós conseguimos nos alegrar com o irmão, nós conseguimos entender as falhas das pessoas e ajudá-las, exortando-as a crescer em Cristo. Porém, ainda chegará o dia em que o seu reinado terá sido estabelecido sobre toda a face da terra, sobre todo o universo. Ou como diz Paulo lá aos Filipenses, haverá o dia que toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Chegará o dia que Cristo há de reinar em todos os lugares. E a nossa oração, quando oramos a oração do Senhor, é nesse sentido, Senhor, que o teu reino venha na vida daqueles que não conhecem, mas que irão conhecer o Senhor. Que o teu reino venha sobre a minha vida, mas que o teu reino venha futuramente, de forma definitiva. Esse mundo não dá mais. As coisas que aqui estão são coisas para criança. Porque enquanto somos crianças, a gente valoriza coisas de crianças. E tem muito crente que já deveria estar mais maduro, tem valorizado muita coisa de criança. E quando nós oramos pelo estabelecimento do reino de Deus, nós estamos orando, mas também contribuindo em todos os níveis, né? Pessoalmente, espiritualmente, oração, financeiramente, para que o reino se estabeleça nessa terra. Essa oração tem um sentido escatológico, então. Ela envolve a petição da igreja para que Deus cumpra a sua promessa. Quando ele mesmo fala, né, lá em 2 Pedro 3,12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. A segunda carta de Pedro trata muito dessa questão, né? Então, na realidade, nós não podemos fazer essa oração sem um desejo sincero de santificação. Voltando aqui um pouco, sem um desejo sincero de evangelização. Como é que eu vou orar pela vinda do reino se eu não me arredo da cadeira, da minha casa, da minha rua, sei lá, para falar do evangelho? Ou se eu não procuro ver o que anda errado na minha vida para mudar. Então, o reino de Cristo sobre todos os eleitos, irmãos, a volta de Cristo, essa é a nossa oração, o estabelecimento definitivo do reino de Deus sobre o universo. O Antônio Huckman escreveu um livro, A Bíblia e o Futuro. Ele diz o seguinte: nós estamos no reino e mesmo assim aguardamos sua manifestação completa. Nós compartilhamos de suas bênçãos, mas ainda aguardamos a sua vitória total. Nós agradecemos a Deus por ter nos trazido para o reino do Filho, que Ele ama, e ainda assim continuamos a orar: venha o teu reino, venha o teu reino. Isso significa que deveríamos viver a antecipação do reino de Deus, o reino futuro, lutando contra o pecado, contra a maldade, contra a oposição desse mundo, em oração. Afinal, um dia esse mundo será definitivamente destruído da forma como nós o conhecemos. Significa também que nós deveríamos sentir no coração o desejo, o anelo pelo dia que o Senhor virá. Às vezes, nosso maior sonho, e não é errado sonhar, né? Não vou dizer quem é, mas eu ouvi ontem um determinado pregador falando que aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente quer e que Deus vai nos conceder. E aí é claro que
a Eva pensou nisso, quis e desejou e deu tudo errado, né? Depois vocês vão ouvir para a internet afora, mas deixa para lá. A questão é, nós, irmãos, temos que orar pela vinda do reino, mas temos que colocar no nosso coração, Senhor, eu preciso ter como um sonho definitivo no meu coração, como o maior sonho, que o Senhor volte. Aliás, Jesus nos manda orar, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oremos, portanto, que o teu reino venha, ó Deus. Ou como diz lá em Apocalipse 22, 20, amém, vem, Senhor Jesus. Ou em Apocalipse 22, 17, o Espírito e a noiva dizem, vem. O que Jesus estava dizendo aqui, irmãos? Ele estava ressaltando que um dia, e definitivamente, o seu reino será o reino eterno. E aí, para concluir essa parte, entrarmos na questão da terceira petição aqui, faça a tua vontade, o quanto nós já compreendemos disso, o quanto nós já ansiamos por esse reino. Senhor, não dá. Esse mundo podre, esse mundo pecaminoso em todos os níveis, não é o nosso lugar definitivo. Nós oramos para que o teu reino se estabeleça definitivamente. Claro que isso vai levar, é o tempo de Deus, não o nosso tempo. Mas a terceira petição continua dizendo, faça-se a tua vontade. Quem lembra da oração aí? Faça-se a tua vontade, assim na terra, como no céu. Irmãos, quando nós oramos essa oração, nós oramos primeiro, para que a glória e a vontade de Deus seja o grande objeto dos nossos desejos. A glória e a vontade de Deus deve ser o grande objeto de nossos desejos. Desejamos muitas coisas, mas no meio dos nossos desejos, inclusive muitos deles pecaminosos, será que nós temos ansiado, desejado que de fato a vontade de Deus, a glória de Deus, seja realizado em nossas vidas? Isso está na ponta, no principal alvo da nossa oração. A vinda e a ampliação do reino são os principais meios pelos quais a glória de Deus é manifestada e assegurada. É a vinda do reino que vai assegurar a glória de Deus nessa terra, no mundo vindouro especialmente. Então, quando o reino de Deus chega, a alma de alguém é levada à obediência às leis de Deus. E o que você encontra no mundo incrédulo, das pessoas que não conhecem a Cristo? Aliás, para quem não conhece a Cristo, não tem sentido nenhum, nada que eu estou falando aqui. Elas acham que elas oram e está tudo bem do jeito delas e etc., mas elas entendem que Deus é um Deus carrasco, colocou uns mandamentos pesados para a gente, mas a gente olha de outra maneira. Deus é um pai bondoso, que não entrega uma bicicleta para uma criança de 2 anos, e fala, meu filho, desce a avenida aí, fica à vontade. Ele sabe que nós vamos nos machucar e talvez morrermos. Então Deus é sábio. Nós não podemos chamar a Deus de Pai, de nosso Rei, se os seus mandamentos estão sendo desrespeitados cotidianamente na nossa vida. Orar, seja feita a tua vontade, expressa o que Deus propôs fazer, ou que Ele ordenou que fizéssemos em relação à vontade dEle, da forma como ela é feita no céu. Olha o texto. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, a vontade de Deus no céu ela é boa e perfeita, ela é feita lá com toda a boa vontade. Aquele que sinceramente ora essa oração, se entrega sem reservas a Deus. Ele proclama a vontade de Deus, ele renuncia à vontade de Satanás. Ao orar assim, irmãos, eu e você estamos orando que a vontade de Deus seja feita em mim, em nós. Além disso, eu imploro por força de Deus para cumprir essa vontade. E quando a gente desculpa, fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Me dê força para eu romper com isso. Esse pecado está me assediando, como diz a palavra do Senhor. O pecado que tenazmente nos assedia. E o profeta, o autor, né, o apóstolo, fala assim, ó, deixe esse pecado, saiam fora dele. Eu imploro a Deus, Senhor, me dê força para eu vencer. Isso é orar para que a vontade de Deus se estabeleça na nossa vida e nós ansiamos pela glória de Deus. Nós temos um profundo desejo que a vontade de Deus se cumpra em nós. Será que nós, irmãos, temos buscado de fato
a vontade de Deus para a nossa vida, o nosso desejo sincero é que a vontade dele seja feita no nosso coração. Em todas as áreas. Das coisas mais comuns da vida, não menos sérias, né? De um namoro. Coisas complexas, como o ministério pastoral. Coisas difíceis, como a luta diante de uma enfermidade incurável. Será que nós buscamos a vontade de Deus? Então, quando nós oramos, seja feita a tua vontade, nós estamos orando para que a glória e a vontade de Deus seja o grande objeto dos nossos desejos. Senhor, eu tenho amado mais algumas coisas do que a glória do Senhor. Tem coisas que me chamam muito mais atenção do que seguir ao Senhor, do que a vontade do Senhor. Mas, em segundo lugar, quando nós oramos para que a vontade de Deus se estabeleça na terra, como ela é feita no céu, nós estamos orando o seguinte, que o padrão de vida no céu precisa ser buscado como modelo para o nosso padrão de vida na terra. Aí as coisas ficam mais complicadas ainda. Eu oro para que o meu padrão de vida seja, no mínimo, bem parecido com o padrão de vida que existe no céu. O padrão pelo qual devemos medir nossas tentativas de fazer a vontade de Deus na terra é o padrão da vontade, de como a vontade de Deus é feita nos céus. E como que a vontade de Deus é feita nos céus, irmãos? Lá no céu, a vontade de Deus não é realizada com relutância. Chega para um filho pequeno, fala, filho, resolva aqui dali, fecha a porta, desliga lá alguma coisa, traga isso. Não. Às vezes é assim a nossa vida com a vontade de Deus. Deus fala, faça e nós não vamos fazer. Não. Nós somos crianças às vezes. Quando nós olhamos para a vontade de Deus como ela é feita no céu, ela não é feita com relutância, com resistência, nem com hipocrisia ou com farisaísmos, né? Feita porque nós queremos aparecer, não, ela é feita imediatamente. Deus der ordem agora, a Bíblia deixa transparecer dessa forma, né? Disser para qualquer anjo agora, vai e faz isso, ele não discute com Deus. Ainda bem que não discute, porque às vezes a gente está em apuros e Deus manda um anjo para cuidar da gente e ele obedece na hora. Imagina você está um acidente na sua frente, coisa de segundos, e Deus fala para um anjo lá, vai lá e socorre lá essa pessoa, esse meu filho. O anjo, eu vou ver. Pronto, já bateu, já capotou, já resolveu. A vontade de Deus, irmãos, ela é feita no céu perfeitamente, mas sem relutância. Nós é que somos teimosos. A vontade de Deus, gente, ela é feita na natureza, muito embora hoje deteriorada, sem relutância. Você joga uma semente no chão, se tiver as condições da terra ali, ela brota e vira uma planta, uma flor, ou uma hortaliça, ou algum outro tipo de alimento, ou qualquer outra coisa. Ela não discute com Deus. Ela não fica na terra gemendo e gritando, eu não vou nascer e tal, não quero saber. Não. Nós é que temos problemas com isso. E também a vontade de Deus nos céus não é executada tardiamente ou parcialmente. Eu vou, mas só vou salvar aquele que está do lado do motorista, não sei aonde, no banco, eu vou deixar morrer. Não, ela é feita de acordo com a ordem de Deus. Nas cortes celestiais, irmãos, a vontade de Deus é executada com alegria também. Porque não é uma vontade, que nós temos, melhor dizendo, não é um cumprimento da vontade de Deus que a gente faz com o coração assim, apertado, meu Deus, mas mexeu no meu bolso, meu Deus, e que coisa difícil. Não, no reino dos céus ela é feita com alegria e com reverência. Ali as ordens de Deus são executadas com presteza. Por isso, tudo aquilo que a gente vai fazer para o reino de Deus deve ser bem feito. Deve ter prioridade na nossa vida. O padrão é elevado. Exige de nós que priorizemos essa vontade, exige de nós que isso seja de fato, que a vontade de Deus seja de fato feita nos moldes como ela é feita no céu. Claro que a gente sabe que não há uma perfeição aqui na terra, não é disso que eu estou falando, mas o nosso anelo, o nosso desejo, a nossa oração é que a gente faça da melhor maneira possível, copiando o modelo que é feito no céu. Por isso oramos. E ao orarmos, nós também procuramos orar e nos amoldar à vontade de Deus. Senhor, tem coisas na minha vida que precisam ser amoldadas à tua vontade. Quando oramos, vem o teu reino, nós devemos estar totalmente inclinados a cumprir as leis de Deus. Senhor, me ajuda a cumprir os teus mandamentos. Me ajuda a cumprir a vontade do Senhor, cumprindo os teus mandamentos.
Jesus deixa isso claro: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. O resultado da vinda do reino, irmãos, entre os homens, será o cumprimento da vontade do Senhor entre os homens. No céu, sempre se cumpre de modo perfeito a vontade de Deus. Na terra, nem sempre perfeito, mas deve ser a nossa busca, o nosso maior desejo. Por fim, os céus e a terra serão unificados um dia. Nós estaremos todos com o Senhor. Então, quando oramos, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, de acordo com o texto aí no 6:10, a oração não é uma tentativa de mudar a vontade de Deus, mas sim uma manifestação sincera do nosso coração, do nosso desejo de submeter a nossa vida, os nossos projetos, as nossas aspirações e sonhos, necessidades, à vontade de Deus. Tem um canto que nós, hora ou outra, cantamos ele aí, que diz: abro mão da minha vida, abro mão dos meus sonhos, né? Eu acho muito bonito esse cântico. O difícil é ser verdadeiro nas nossas vidas, né? Não estou dizendo que não seja, é como que é difícil ser verdadeiro. A gente, às vezes, é enraizado até nos próprios pecados nossos, e nós não queremos admitir. Quando nós oramos para que a vontade de Deus seja feita, nós oramos para que o Senhor se estabeleça definitivamente em nosso coração e que o seu reino seja de fato a nossa prioridade. A oração, quando é autêntica, irmão, sempre é um intento de submeter-nos à vontade de Deus. É uma submissão à vontade de Deus. Mas como que nós fazemos isso? Pela capacitação do Espírito Santo. Ninguém consegue fazer isso na força do braço, mas é na força do Espírito. É o Espírito Santo que nos unge, é o Espírito Santo que vai tocando o nosso coração, e a gente percebe que aquela maneira como nós estávamos comportando com as pessoas está errada. Você descobre, e aqui as mulheres sofrem mais com isso, né, que a maneira como você se veste está errada. Não estou falando de errado em questão de moda, não. Está gerando dificuldade, está contrário àquilo que o Espírito Santo quer de nós. Está expondo o corpo. A maneira como você se comporta na internet, no culto, em casa, com os filhos, na escola, no serviço. É uma submissão a Deus em todos os sentidos. A gente fala: Senhor, como está a minha vida? É o Espírito Santo que faz isso, gente. A gente não muda isso. Muito embora um conselho de alguém, exortação de alguém, um aconselhamento pastoral possa nos ajudar, mas se o Espírito Santo não tratar na sua vida, na minha vida, a gente não muda nada. Por isso nós temos que orar: Senhor, o que em mim precisa ser mudado para eu me conformar à vontade do Senhor? Aí eu posso orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A submissão a Deus é um aprendizado de fé, é um caminho que nós caminhamos com os irmãos em Cristo. Sabe aquela coisa? Você sai de casa e esquece de abotoar algum botão, fechar algum zíper, né? E encontra algum amigo seu, ainda bem que é amigo, né? Meu filho, tem um zíper aberto aí, abotou isso aí, tá dobrado aqui o colarinho, alguma coisa assim. A vida cristã tem esse papel de alguém chegar para a gente: meu irmão, essa roupa está escandalosa, você está sendo muito deselegante. Nós aprendemos de manhã que tem que falar de outra maneira, né? Mas você está sendo meio deselegante com os irmãos, a sua maneira de negociar, você contou uma mentira aqui agora. Mas se não contar mentira, não consegue fazer nada, alguma coisa assim. Não, são sujeiras, são coisas que ficaram abertas na nossa vida, que Deus vai trabalhando através dos irmãos na fé. É uma submissão total a Deus. Irmãos, para concluir, irmãos, para orarmos pela vinda do reino, nós precisamos ser passados pela regeneração. Não tem como orar pela vinda do reino sem ser salvo, sem estar no reino de Deus. Isso não é uma coisa que eu faço, que nenhum pastor faz, que a igreja faz, não, é o Espírito Santo de Deus. Quando oramos pela vinda do reino, oramos nos submetendo à vontade de Deus e submetendo a nossa vontade, os nossos desejos ao senhorio de Cristo. Oramos assim: que a vontade de Deus seja feita na terra como ela é feita no céu. Tais orações, irmãos, só são possíveis com o crescimento diuturno, paulatino, da nossa vida espiritual com Cristo, pela ação do Espírito Santo. Ao sermos confrontados com tais palavras, nós temos duas opções. A primeira delas é nos submetermos inteiramente ao governo de Cristo ou negarmos o governo de Cristo na nossa vida. É o que muita gente faz.
Ou nós seguimos, não tem dúvida disso, nós seguimos as leis dos céus, ou nós não estamos no caminho do céu. Hoje virou moda, né? A nossa irmã falou pela manhã da questão do ambiente hostil nas universidades e tal, e virou moda as pessoas fazerem chacota de Deus. Você acha que Deus está lá chateado com isso e tal? Não, Ele é o Senhor, Rei do Universo. Ele sabe tudo que está acontecendo e um dia o juízo dele virá sobre essas pessoas. Não tem dúvida se elas não se arrependem. Mas é interessante o seguinte, nós não temos opção, ou nós seguimos, temos essas duas opções, ou seguimos submetendo a Cristo, ou então estamos longe de Cristo. Não tem como fazer as duas coisas. A gente até frequenta a igreja, mas vive uma vida que não agrada a Deus. Ao orarmos, faça-se a tua vontade, também nós devemos orar pedindo a Deus que a vontade dele seja feita na terra, no mesmo molde que é feita no céu. Claro que com as dificuldades naturais dessa terra, o pecado que ainda gera uma dificuldade tremenda, e nós mesmos oramos também para que sejamos nós mesmos instrumentos de Deus nessa terra, para a implantação do seu reino e também para que a vontade dele seja feita. Se nós não fizermos isso, nós teremos perdido o nosso propósito de vida na terra. E aí nós vamos perder o tempo e perder a vida. Que Deus nos ajude, que ao orarmos essa oração, nós possamos entender que Deus é um Deus santo, que o seu nome precisa ser santificado, mas precisamos orar para que o reino dele venha e para que a vontade dele seja feita. E nós, que um dia conhecemos o reino de Cristo, sabemos que se nós não fizermos a vontade dele, nós agora não estamos sendo filhos, né, servos, nós estamos sendo traidores desse reino. Que Deus nos ajude e que nós possamos falar: Senhor, venha o teu reino, faça a tua vontade aqui na terra como ela é feita nos céus. Que nós sejamos obedientes ao Senhor e à tua palavra. Vamos orar, irmãos. Gostaria que nós pudéssemos colocar o coração diante de Deus agora. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Nós temos duas opções, como eu disse. Então, Senhor, eu entendo que é a tua palavra e eu vou orar ao Senhor e me esforçar e pedindo a ação do Espírito Santo do Senhor para cumprir a tua palavra. A outra opção: Senhor, isso não tem nenhum sentido para mim, você não precisa nem orar, né, como você quiser, mas a palavra do Senhor está posta diante de mim e de você. E se você entende: Senhor, eu preciso procurar fazer a tua vontade, antes de dar algum passo, eu preciso saber se essa é a vontade do Senhor. Então vamos orar ao Senhor. Se você pudesse colocar em pé, em seguida nós vamos louvar o Senhor. Senhor Deus, a tua palavra nos ensina a orar. E como que é difícil orar às vezes. Mas que o teu reino venha. Que o teu reino seja estabelecido na vida daqueles que o Senhor tem chamado. Mas que ele seja, Deus, estabelecido na vida dos teus filhos. De tal forma que possamos procurar, ó Deus, fazer a vontade do Senhor. Que não haja no nosso coração nada, ó Deus, nenhuma parte que esteja de alguma forma, Deus, contrária à vontade do Senhor. Que o teu reino venha. Que nós possamos orar para que esse reino também venha de forma definitiva. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E que a vontade santa do Senhor seja realizada em nós. Que um dia conhecemos o Senhor. Que o nosso coração seja totalmente teu, que as nossas vontades sejam alinhadas com a vontade do Senhor, que a tua palavra esteja em nossos corações. Ó Deus, que não sejamos apenas um povo que se reúne, ó Deus, mas que sejamos uma igreja do Senhor, uma igreja que tem um desejo sincero de ver o teu reino se expandindo e a tua vontade sendo feita. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas falhas, porque o nosso coração pende para coisas que desagradam ao Senhor. Às vezes tomamos decisões contrárias à tua vontade, porque sequer consultamos ao Senhor. Tenha misericórdia de nós, precisamos de ti. Ajuda-nos, ó Deus, a orar corretamente, mas ajuda-nos também a vivermos corretamente, de acordo com a tua vontade, e que o teu reino venha, e que a tua vontade seja feita, em nome de Jesus, amém. Nós vamos cantar esse cântico, irmãos, que vai falar exatamente isso. Eu gostaria que você fizesse desse cântico uma oração vigorosa no seu coração agora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Ele é o Rei.
As coisas não andam bem nessa terra, mas é porque tem um outro reino avacalhando esse negócio. Mas isso vai acabar em breve. Ele é o Rei, Ele é o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre justiça, igualdade, bondade, fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Vamos dizer que o teu reino firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Todos juntos vamos dizer, para dizer que tu és o Rei, para dizer que